Meus caros aviadores e aviadoras, nós vamos falar hoje, rapidamente, com algumas inter-relações com relação ao regulamento da aviação civil, ok? Internacional. Essa disciplina ela entra em todos os cursos da aviação, entra nos cursos de piloto, curso de comissário, curso de DOV, curso de mecânico. Todos os profissionais da aviação normalmente têm que conhecer sobre a regulamentação da aviação civil, principalmente aqueles que estão ligados à operação de voo. Nós estamos usando esse periscópio, que é essa modalidade, para atender a solicitação de alguns alunos e alguns participantes que tinham dificuldade de utilizar a outra plataforma, que era da videoconferência. Caía muito. Então, nós vamos continuar com as videoconferências, normalmente, da mesma forma como fazíamos antes, porém, vamos também utilizar esse recurso aqui. É um recurso que nós já temos alguma experiência, já fizemos alguma coisa antes, e funciona, é bem prático e rápido e bem objetivo. Okay? Bom, com relação à aviação, nós vamos lembrar o seguinte. A aviação começou praticamente em 1906 e teve aí desenvolvimento, não vamos nos deter aqui na história do avião. Mas praticamente, pessoal, em 1910 a gente já tinha uma grande aviação mexendo por aí. Em todo lugar do mundo nós tínhamos pessoas trabalhando, montando aviões e projetando e voando, né? Dando instrução. Depois da Primeira Guerra, de 1914, 1919, 1920, nós já tínhamos alguns problemas com relação à aviação. Observa bem, nós temos um sentimento de posse com relação àquilo que é nosso, né? Então, se eu tenho lá o meu terreno, tenho a minha fazenda, e de repente você está dentro da minha fazenda, você entrou com o seu carro dentro da minha fazenda, entrou com um cavalo, seja lá, a pé dentro da minha fazenda, eu vou dizer para você, opa, o que você está fazendo aqui? Essa fazenda é minha, isso aqui está na minha área, né? Bom, com o advento da aviação, surgiu uma novidade. A pessoa está voando, está em cima. Aí eu falo, olha, você está aqui em cima, está aqui na minha fazenda? Ele fala, não estou na sua fazenda. Não, está sim, aqui é a minha fazenda. Não, sua fazenda é no chão, não estou no chão. Eu estou aqui no ar. Então aí surgiu mais um questionamento, ok? Isso aí, onde você está? É o seu lugar? Você tem direito de estar aí ou está na área de outra pessoa? Então, essas primeiras noções de direito com relação ao espaço aéreo começou a gerar, então, a necessidade de ter que se entender o que é esse espaço aéreo, como é que ele acontece, quem tem, aonde ele vai, até onde ele vai. Até hoje nós temos um problema com o espaço aéreo, né? Então, foram feitos vários tratados internacionais, várias convenções que, se vocês ainda não estudaram, não deram uma olhadinha nisso, nós vamos ver depois, que estão relacionados ao direito internacional, direito aeronáutico internacional, que gerou tudo isso. Se eu moro num país como o Brasil, eu não estou muito preocupado com o direito internacional. Eu posso ter uma aviação que é totalmente doméstica, totalmente feita dentro do Brasil. Eu saio de São Paulo, vou para Fortaleza. Tá. Agora, isso não acontece com todas as nações, todos os Estados membros das convenções, aí, das organizações. Não acontece. Por exemplo, se eu moro em Portugal, se eu voar mais um pouquinho, pois eu já não estou mais em cima de Portugal. Já estou na Espanha. Então, se eu já estou na Espanha, eu tenho que ver uma norma, eu tenho que ver uma regra em que eu posso estar ali, né? Quando começaram a fazer essas convenções, a necessidade de aderir era grande. Entretanto,
Nem todas as nações, nem todos os países, os Estados-membros, têm condição de atender de forma plena, ou às vezes não só a condição, mas o interesse de atender de forma plena tudo aquilo que foi pactuado. Existem algumas coisas que eu posso fazer no meu país, que eu tenho necessidade de fazer no meu país, e que em outro país não é feito, ou é feito melhor, ok? Então, essas coisas que eu faço diferente no meu país são as chamadas diferenças, né? Diferenças do que foi tratado internacionalmente. Aqui no Brasil, a nossa regulamentação com relação à aviação, ela que vai estabelecer aquilo que nós chamamos de direito aeronáutico, a base do direito aeronáutico, ela está centrada nas convenções, nos tratados internacionais que o Brasil tenha ratificado, principalmente o de Chicago, e naquilo que é tratado pela Organização de Aviação Civil Internacional, que é o OACI, em inglês é ICAO, e pelas normas nossa lei. E a nossa lei, que é o motivo desses comentários de hoje, é o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. O que está em vigor, né? O Código Brasileiro de Aeronáutica que está em vigor é ainda o que foi aprovado em 1986. É esse que ainda está de 1986 para cá. É a Lei 7.565 de 86. E esse código já está sendo revisado, já tem um outro projeto de lei que está em vias de aprovação, né, com um novo Código Brasileiro de Aeronáutica atualizado, que deve, sem dúvida, agora nesse ano de 2020, passar a vigorar. Esse nosso código ele é extenso e aqui para nós interessa pontuarmos aquilo que é o mais importante, inclusive aquilo que é solicitado nas verificações de proficiência dos aeronautas e dos aviadores de uma maneira geral, ok? Então, o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, ele começa assim, e a primeira coisa que ele estabelece logo no parágrafo 1º no artigo 1º. O direito aeronáutico é regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais de que o Brasil seja parte. Por este Código, Lei 7.565, e pela legislação complementar. A legislação complementar são todas as outras normas que são necessárias para poder reger as coisas menores um pouco, né? As relações menores. Não menos importantes, mas menores. Esse nosso código ele se aplica a quem? Ele se aplica a nacionais e estrangeiros. Então, a quem tiver. Em todo o território nacional. Então, estando no território nacional, esse código se aplica. Pode ser brasileiro, pode ser nacional, pode ser estrangeiro. E o que é o nosso território, né? O espaço aéreo nosso. O espaço aéreo que se sobrepõe a todo o nosso território e mais o nosso mar territorial. São aquelas 12 milhas. Então, nessa área toda, está em vigor ou é aplicado esse código. Também é aplicado esse código no caso da extraterritorialidade. Essa extraterritorialidade é uma característica que as aeronaves, em particular, as embarcações, né, os consulados têm. Então, eu tenho um consulado brasileiro que fica em qualquer estado fora, fica na Alemanha. Aquele consulado brasileiro, dentro daquele consulado brasileiro, é território brasileiro.
dentro daquele consulado brasileiro, existe a extraterritorialidade. Nas embarcações, nas aeronaves, também se aplicam as circunstâncias de extraterritorialidade, ok? Então, uma aeronave, o que acontece dentro de uma aeronave, por exemplo, uma aeronave pública ou militar, onde ela estiver, vai ser regido por esse código. Ele pode estar em qualquer outra nação, ok? As outras aeronaves, que não são as públicas ou a serviço, né, de um organismo público ou militares, elas vão ser aplicadas, essa norma vai ser aplicada quando não houver alguma outra forma de aplicação, ou quando estiver numa região que não pertença a nenhum país, ok? Que é, no caso, o mar territorial, o mar que não pertence a nenhum país. Então, no meio do Atlântico, ali não pertence a nenhum país, se aplica o quê? Esse código nosso aqui. Desses aspectos que nós temos, eu vou enfatizar novamente o que nós estamos falando com relação ao espaço aéreo brasileiro. O Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. Okay? São aquelas 12 milhas lá. E dentro dessa área, né, nós temos uma autoridade que assume a responsabilidade e a coordenação de tudo isso, que é o Ministério da Aeronáutica, que vai orientar, fiscalizar, controlar, okay? Tudo que diz respeito à navegação aérea, tráfego aéreo, infraestrutura, aeronaves, tripulações e outros serviços relacionados com o voo, ok? E lógico, né, no tráfego aéreo, nesses itens, vão estar sempre sendo observado aquilo que foi convencionado, aquilo que o Brasil, né, assinou junto à ICAO e junto aos organismos internacionais, ok? Dentro daquilo que nós aceitamos, ok? Ressalvado as nossas diferenças. Bom, com relação a esse espaço aéreo brasileiro, nenhuma aeronave, para entrar no nosso espaço aéreo e pousar no Brasil, e para sair do espaço aéreo brasileiro, pode fazê-lo sem que seja em um aeroporto internacional. Então, qualquer aeronave que venha para o Brasil, ela tem que pousar primeiro num aeroporto internacional. Quando for sair do Brasil, a última decolagem num aeroporto internacional. Ok? Então, essa é uma das normas do nosso Código Brasileiro de Aeronáutica. Olha, uma vez que uma aeronave pousou aqui no Brasil, num aeródromo internacional, ela depois pode voar para outros que não sejam internacional. Então, eu, por exemplo, pousei no aeroporto de Guarulhos, que é um aeroporto internacional, e agora quero ir para o aeroporto de Franca. Eu vou para o aeroporto de Franca, ok? E não quero ir para o aeroporto, quero ir para um aeródromo, eu vou para o aeródromo. Eu vou voar aqui dentro do Brasil. Agora, na hora que eu for sair do Brasil, eu tenho que sair de um aeródromo ou de um aeroporto, no caso, um aeroporto internacional, ok? Existe uma lista, né, publicada, no caso, pela ANAC, com todos esses aeroportos internacionais. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre isso que nós estamos comentando, aeroporto, aeródromos, ok? Então, vamos lá. Aeródromo é uma área onde uma aeronave pode pousar, taxiar e parar. Então, ela tem que ter uma pista de pouso e decolagem, tem que ter pista de táxi e tem que ter um pátio. Pátio para estacionamento.
Então, isso é um aeródromo. Os aeródromos, eles podem ser civis e militares. Aeródromo civil é para aviação civil. Aeródromo militar para aviação militar. Existem os aeródromos mistos, que servem para aviação civil e militar. Agora, pelo fato de ser um aeródromo militar, não quer dizer que uma aeronave civil não possa pousar. Pode, mas tem que ter autorização. Da mesma forma, se é um aeródromo civil, uma aeronave militar não pode pousar? Pode. Ok? Muito bem. Os aeródromos civis poderão ser utilizados por aeronaves militares e os aeródromos militares por aeronaves civis, obedecidas às prescrições estabelecidas pela autoridade aeronáutica. Os aeródromos civis são classificados em públicos e privados. O que é um aeródromo civil privado? É aquele que está na minha fazenda. Aquele aeródromo, que é aquela área que tem pista, tem táxi, ok? Tem a área de táxi, chama taxiway, tem o pátio, está na minha área, está na minha fazenda, está no meu terreno. E esse aeródromo foi homologado dessa forma. Então, qualquer um que vá utilizar esse aeródromo tem que estar autorizado por mim, ok? Se não tiver autorizado por mim, não vai fazer. Agora, o aeródromo público, não. Ele é público. As pessoas vão poder utilizar esse aeródromo de uma forma geral, observando-se as normas de operação daquele aeródromo, ok? E também as regras que estão sendo utilizadas naquele aeródromo. Os aeródromos privados só poderão ser utilizados com autorização dos proprietários, ok? Parecido com o aeródromo, nós temos o que nós chamamos de heliponto. Então, heliponto, o que seria? Seria uma espécie de um aeródromo, só que utilizado somente por helicópteros. Então, um heliponto não precisa ter uma pista enorme, basta ter aquele ponto de aterragem, ok? Então, eu posso ter um heliponto sobre um edifício, sobre um prédio. Eu não posso ter um aeródromo sobre o prédio, mas um heliponto eu posso, ok? Agora, os aeródromos públicos, eles, quando dotados de serviço de embarque, desembarque de passageiros ou cargas, ok? Então, esse aeródromo passa a ter uma espécie de um porto, onde pode embarcar pessoas, onde pode embarcar cargas, onde pode desembarcar. Então, ele se transforma num aeroporto. Então, o aeródromo só tem a pista, taxiway, pátio. O aeroporto, além disso, possui instalações para embarque, desembarque, pátio, uma série de coisas. Da mesma forma, o heliponto. Né? O heliponto ele é um ponto onde eu venho e pouso com o helicóptero. Agora, um heliporto ou heliponto público, o heliporto não. Esse aí é que tem instalações para embarque também e desembarque de pessoas ou cargas, ok? Vamos ver mais aqui para nós comentarmos com relação às áreas aeroportuárias, né? Só fazer uma breve leitura aqui. Os aeroportos compreendem áreas destinadas. Então, o que está aí envolvendo no aeroporto? Além das pistas, além do taxiway, do pátio, ele tem que ter área destinada à sua própria administração. Esse aeroporto tem que ter uma administração. Áreas destinadas ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas. Área destinada aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos. Ou seja, quem presta serviço de carregar bagagem, distribuir bagagem, outras coisas mais. Áreas destinadas ao terminal de carga aérea,
Área destinada aos órgãos públicos, ok? Polícia, bombeiro. Se for um aeródromo, um aeroporto internacional, então veja bem, eu tinha um aeródromo, agora dotei esse aeródromo de instalações para embarque, desembarque, uma série de coisas. Ele é um aeroporto. Se esse aeroporto só está atendendo as aeronaves aqui de dentro do Brasil, ele é um aeroporto doméstico. Agora, se eu vou promover, vou fazer com que esse aeroporto passe a fazer também recebimento de aeronaves que venham de fora ou que possam sair do Brasil e para fora, então eu vou ter que transformar esse aeroporto doméstico em um aeroporto internacional. Agora, como é que eu faço para transformar isso? Além de todas essas outras áreas que o aeroporto tem que ter, o aeroporto internacional precisa ter áreas destinadas aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar em aeroportos internacionais, ok? Como Polícia Federal, né? E saúde, alfândega, né? Agora, além disso, os aeroportos têm uma área destinada ao público usuário e estacionamento dos seus veículos. O aeroporto tem que ter uma área destinada aos serviços auxiliares do aeroporto e do público usuário. E também tem que ter uma área destinada ao comércio apropriado para um aeroporto, ok? Esse apropriado para um aeroporto é uma coisa também meio vaga, né? Porque, de repente, tem comércio dentro do aeroporto que está vendendo que não tem nada mais a ver com voo, né? Ok? Então, vamos continuar com observando aqui. Bom, o Código Brasileiro de Aeronáutica, ele fala também sobre as atividades de proteção ao voo, serviço de proteção ao voo. O serviço de proteção ao voo envolve o controle de tráfego aéreo, telecomunicações, meteorologia, cartografia, busca e salvamento, inspeção, coordenação, supervisão, reparo, manutenção, ok? Bom, o Código também fala do serviço de coordenação de busca e assistência e salvamento. Isso aqui é um tema que deve ser tratado com mais detalhe, okay? À parte. O nosso Código Brasileiro de Aeronáutica também fala com relação aos regulamentos e requisitos de segurança de voo. Então, esse é um capítulo bem amplo, né? Ligado à segurança de voo. E aí nós temos que falar em CIPAER, CENIPA e todas as normas e regras que envolvem isso, ok? Agora, o que é importante nós temos aqui, e que é importante para vocês, pelo menos terem ideia do que vem a ser o RAB. O RAB, ou Registro Aeronáutico Brasileiro. O RAB, o Registro Aeronáutico Brasileiro, é um setor que vai registrar todas as aeronaves que têm condição de operar no Brasil. E a situação de todas elas. Então, está aqui. No artigo 72 do Código Brasileiro de Aeronáutica, está lá. O Registro Aeronáutico Brasileiro será público. Então, todo mundo, qualquer pessoa tem acesso. Único e centralizado, destinado a ter, em relação às aeronaves, as funções de emitir certificado de matrícula, de aeronavegabilidade, de nacionalidade, para você saber se essa aeronave é brasileira ou não é, ok? Reconhecer a aquisição e o domínio, quer dizer, de a quem pertence, se você vendeu, se não vendeu, quem está comprando, ok? Promover o cadastro geral. Somente são admitidos a registros, escrituras públicas, documentos particulares com fé pública. Então,
O RAB vai, quando você abrir para buscar uma aeronave no RAB, você vai encontrar aquela aeronave, seu prefixo, certificados, data de validade dos certificados de aeronavegabilidade, vai encontrar a quem pertence, o modelo da aeronave, se ela está dentro das inspeções normais ou não, se venceu alguma inspeção, se não venceu, ok? Então, tudo isso vai estar no RAB. Não vamos ficar trabalhando aqui como é feito esse registro, porque é muito grande. Bom, temos também no capítulo 6º, que fala do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, nós temos uma seção que trata da investigação CIPAER, que é a investigação do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, ok? Então, só para nós comentarmos aqui, porque isso é um capítulo à parte que nós temos que estudar e é bem longo, ok? O Sistema de Investigação e Prevenção de Acidente Aeronáutico, a ele compete planejar, orientar, coordenar, controlar, executar as atividades de investigação e de prevenção de acidentes aeronáuticos. Então, tudo aquilo, todas as ocorrências, acidentes, incidentes, são da competência no caso, do CIPAER, né, do Sistema de Investigação. O que não está envolvendo a investigação do CIPAER? São acidentes relacionados com a infraestrutura aeronáutica que não envolvam a aeronave, ok? Observação. Tudo que nós fazemos, tudo que é feito com relação ao sistema de investigação de prevenção de acidente aeronáutico, tem o objetivo exatamente disso, prevenção de acidente aeronáutico. Então, qualquer problema que nós tenhamos com relação a algum acidente ou incidente, a ideia não é localizar, não é achar, né, quem fez, não é achar culpa, não é criminalizar. A ideia não é essa. Por isso, existe até alguns problemas aí com relação a acidentes, onde as partes que estão envolvidas ficam buscando, através do relatório final do CENIP, o porquê que aconteceu, quem fez, quem foi o culpado. Não é essa a função do CIPAER. A função do CIPAER é aprender com os erros, aprender com as coisas que foram feitas erradas, para poder prevenir. E não achar culpado. Culpado é problema de polícia. Ou justiça civil ou criminal. Mas não é um problema do CIPAER. Em todos os casos, embora o CIPAER enfatize isso, é normal, né, se buscar nesse órgão o relatório final para embasar as questões jurídicas que estão sendo levantadas aqui. Bom, sistema de formação e adestramento de pessoal. É também um capítulo do Código Brasileiro do Ar e de Aeronáutica e que vai também sofrer alterações muito fortes agora nesse novo código que deve sair. Então, quando foi feito em 86, um dos itens importantes do código era realmente o aeroclube. Então, eu vou ler com calma aqui para vocês entenderem. Artigo 97 da seção 1ª, que trata dos aeroclubes. O que é um aeroclube? Aeroclube é toda a sociedade civil com patrimônio e administração próprios, com serviços locais e regionais, cujos objetivos principais são o ensino e a prática da aviação civil, de turismo e desportivo em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da coletividade. Podendo cumprir
missões de emergência ou de notório poder da coletividade. Os serviços aéreos prestados por aeroclubes abrangem as atividades de ensino, adestramento pessoal de voo, ensino e adestramento pessoal da infraestrutura aeronáutica, recreio e esportes. Então, essa postura, essa visão do aeroclube, hoje já não é mais com essa ênfase, né? Os aeroclubes existem ainda com essas mesmas funções. Os aeroclubes ainda hoje se constituem como uma sociedade civil, com patrimônio próprio, né? Com administração própria, tem diretoria própria, tem tudo. E mantém ainda os serviços de instrução, de ensino aeronáutico, mantém também ainda os serviços de lazer, okay? De aerodesportos, mantém ainda turismo, okay? E desportivo em todas as suas modalidades, podendo cumprir missões de emergência ou de notório interesse da qualidade. Sim, ainda continua com isso, se for necessário, o que é muito difícil de acontecer, né? Bom, surgiram outras entidades para formação e adestramento. Então surgiram, isso já começou em 1974, né? Com a própria EACOM e a PAC, quando começaram em 74, começaram já fazendo modificações, já apresentando alguma coisa a mais na formação, sem ser um aeroclube, como se fosse uma escola. E aí várias escolas surgiram, depois surgiram escolas que faziam trabalho somente teórico, outras teórico e prático, né? As universidades. Então, hoje o ensino aeronáutico ele não é somente dos aeroclubes. Aeroclube presta serviço, as escolas prestam serviços, as universidades prestam serviço de formação, ok? E com relação ao turismo, também modificou alguma coisa. A regulamentação hoje é um pouco mais severa com relação ao turismo, né? Você tem que ter uma estrutura voltada para isso, autorizada nesse sentido, né? No aeroclube hoje não vai ficar fazendo voo de turismo, a não ser que tenha autorização para isso. Mas permanece com a função de incentivar o desporto aeronáutico em todas as suas modalidades. Todas as suas modalidades, né? Em todos os aspectos, não só avião, como helicóptero e tudo mais. Aqui no parágrafo 2º desse artigo 97 ainda fala assim: os aeroclubes e demais entidades afins, no caso escola, universidade, o que for, e as demais entidades afins, uma vez autorizadas a funcionar, são consideradas como de utilidade pública. Ok? Então, essa é uma característica importante das escolas, dos aeroclubes e de quem trabalha nessa formação e adestramento de pessoal da aviação civil. Vários outros cursos surgiram, que não eram somente os cursos de formação de piloto privado, piloto comercial, mas também surgiram os cursos de formação de comissário, dado pelas escolas. Aliás, quem começou a dar esses cursos de formação e adestramento do pessoal da aviação, fora pilotagem, foram exatamente as escolas, né? Que passaram a fazer os cursos para comissário, os cursos para mecânico, os cursos para despachante operacional de voo, DOV, e hoje com uma abrangência muito maior, né? Então, nós temos escolas aí fazendo diversos tipos de cursos, não só voltados exatamente para a obtenção de uma licença, mas voltados de uma forma muito mais ampla para a qualificação do pessoal, né? Com cursos que saem desse escopo de licença, de certificado, e abrangem uma qualificação da pessoa, do profissional, de uma maneira mais ampla, né?
Os serviços auxiliares, quando vocês ouvirem falar em serviços auxiliares, o que são serviços auxiliares? São serviços auxiliares às agências de carga, são serviços auxiliares para efeito do Código Brasileiro da Aeronáutica. Os serviços de rampa e de pistas nos aeroportos e os relativos à hotelaria nos aeroportos. Então, existe aeroporto que tem hotel, ou tem um hotel ligado, e isso faz parte dos serviços auxiliares. Okay? Também são serviços auxiliares os demais serviços que tenham qualquer conexão com a navegação e infraestrutura aeronáutica. Okay? Isso aí vai ter que ter um regulamento. Não é? Muito bom. Agora nós vamos falar rapidamente sobre esse aspecto que são as aeronaves. E prestem atenção. Quem já aprendeu o que é uma aeronave, aprendeu o seguinte: as aeronaves podem ser aeronaves mais pesadas que o ar, ou as aeronaves podem ser mais leves que o ar. Aeronaves mais pesadas que o ar, os chamados aerodinos ou aeródinos, ok? E que se mantêm no ar pelo princípio de Bernoulli. Mas existe também as aeronaves que são mais leves que o ar e que se sustentam através do princípio de Arquimedes. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta aí? O José perguntou: boa noite, gostaria de saber os macetes dessa matéria para a prova da ANAC. Então, mais ou menos esses comentários que eu estou fazendo. Primeiro, é o seguinte: não existe macete em aviação, né? Macete em aviação é uma coisa que nós estamos abolindo, né? Todo mundo está abolindo, não existe mais macete. Mas desse código inteiro, que é um código com mais de 300 artigos, os itens principais são esses que nós falamos até o momento aqui. São aqueles que, inclusive, constam do conteúdo para comissário, para piloto, né? Que é exatamente o que é a abrangência desse código, o que é extraterritorialidade, o que é o CIPAER, de uma maneira geral, quais são os aspectos mais importantes, como é que é feita a formação aeronáutica, o que é o registro aeronáutico brasileiro, o RAB, a navegação. Então, esses são os aspectos. O que são aeródromos, o que são aeroportos, aeródromos públicos, aeroporto. Né? Então, esses são aspectos que são mais questionados nas provas que são aplicadas nas avaliações de proficiência da ANAC. Aqui, ó, esse aspecto aqui. Aí depois você dá um tempo para dar um alô, porque tem aqui o Jones, outros alunos dizendo saudade das suas aulas maravilhosas. Você manda um abraço para os nossos ex-alunos também que estão participando. Olha só, olha como é que... 153M. Olha, e achou a gente aqui depois de tanto tempo? Então fica atento com relação a esse periscópio, a esse trabalhozinho que nós vamos fazer. Instagram, o Instagram YouTube. Porque normalmente quando nós fazemos as videoconferências, essas videoconferências estão ligadas, bem voltadas para aquele pessoal que está fazendo o curso EAD, ok? E mesmo assim, o pessoal fazendo o curso EAD, eles estão tendo alguns probleminhas com relação à utilização do hardware, do computador, né? Às vezes não acessa. Então, esse periscópio pediram para fazer isso. E também porque o periscópio, esse sistema aqui, atinge também aqueles que não são EAD. Já terminaram o curso. Okay? Inclusive, nós vamos fazer, através desse periscópio, nós vamos fazer alguns dias onde nós vamos pegar alguns testes, vários testes, por exemplo, um teste de conhecimentos de Código Brasileiro de Aeronáutica, de CIPAER, e vamos lendo os testes, respondendo e explicando cada questão para ser bem mais objetivo. Né? A próxima vez que nós nos reunirmos com relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica, nós vamos nos reunir apresentando o teste. E aí nós vamos apresentar o teste, vocês vão estar visualizando o teste e nós estaremos explicando e dando as respostas. Okay? Se não for o amigo de vocês aqui, um outro professor, com certeza, com bastante
e muito mais conhecimento, ok? Já que está cortando um pouco a aula, esclareça só que agora você estava dando o CVA e depois vai ser o geral lá de regulamento, que vai falar de jornada de trabalho. Sim, sim. Essa aqui nós estamos falando sobre Código Brasileiro de Aeronáutica, ok? Parece que nós temos alguma coisa para amanhã. Então, amanhã nós vamos falar sobre a regulamentação da profissão do aeronauta. Inclusive, nessa regulamentação da profissão do aeronáutica que nós vamos falar amanhã, cabe já nós enfatizarmos o que está para acontecer no dia 29 de fevereiro, ok? A partir do dia 1º de março, ok? Nós já vamos ter outros valores, outras regras, variações no tempo de hora de voo, no tempo de jornada, de número de pousos, ok? Isso aí vai acontecer a partir de 1º de março. Então, o que está hoje em vigor vale só até dia 29 de fevereiro. Se tem algum colega, algum aviador, aluno, ex-aluno, e que ainda vai prestar alguma prova da ANAC ou de qualquer forma, após o mês de fevereiro, está previsto fazer minha prova em março. Então, ótimo, ótimo. Você já vai, amanhã nós já vamos trabalhar o que vai estar em vigor a partir do dia 29 de fevereiro, ok? Vamos falar do que está em vigor e o que já vai estar entrando a partir de 1º de março já para a gente aqui, ok? E aí, nessas horas aqui, é bom você estar com o código na mão para a gente ir trabalhando direitinho. E é fácil a gente conseguir isso, ok? Eu vou, antes da abertura, nós vamos comentar com vocês, para vocês abrirem, procurarem aí no Google a legislação. Então, nós vamos trabalhando da legislação agora aqui, ok? Bom, continuando, falando sobre as aeronaves. As aeronaves, olha só, eu me fugi um pouco, né, que essa conversa me tirou um pouco do centro. Então, nós temos lá o seguinte, nós aprendemos em teoria de voo, em conhecimentos gerais de aeronave, que as aeronaves podem ser mais leves, mais pesadas que o ar, e aquela coisa toda. Agora, olha o nosso Código Brasileiro do Ar. Olha aqui. Tanto aqui, no artigo 106 do Código Brasileiro do Ar, está dizendo assim: considera-se aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo. Ok? Então, possa ficar no espaço aéreo e circular no espaço aéreo. Então, essa aeronave. Calma. Mediante reações aerodinâmicas. Então, se eu estou falando mediante reações aerodinâmicas, eu cortei aquelas aeronaves que têm sustentação e que se mantêm e que podem se movimentar no ar somente com o princípio de Arquimedes. Acabou. Apto a transportar pessoas ou coisas. Ótimo. Então é assim. Se eu estiver lendo aqui, consideram-se aeronaves todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, eu não estou falando de aeronave ainda, porque eu posso ter um aeromodelo. O aeromodelo, ele é manobrável em voo, ele voa, que pode sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas. Isso é um aeromodelo. Mas está faltando uma coisa para o aeromodelo virar aeronave. Ele tem que ser apto a transportar pessoas ou coisas. Ah, transporta? Então agora é aeronave. Eu posso ter, uma aeronave que é completamente, ela transporta pessoas ou coisas e não tem piloto, não tem nada? Posso. Entendeu? Posso. Nós temos uma série. Ainda agora, né? Os Estados Unidos fez uma graça lá no Irã com uma aeronave que não tinha nada, né? Não tinha piloto, não tinha nada. Ok? Agora, essa questão de sustentar-se e circular mediante reações aerodinâmicas tira fora o balão. Porque o balão, ele não se sustenta e não tem nenhuma manobrabilidade, muito menos por reações aerodinâmicas. O dirigível ainda tem. O dirigível, ele circula, ele manobra, e essas manobras e aquilo que ele faz não são por reações aerodinâmicas, não são por princípio
de Arquimedes. São reações aerodinâmicas. Ele tem leme, ok? Então, ele sabe para onde ele quer ir e tal. Então, isso é o que define aqui o nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, o que vem a ser aeronave. E as aeronaves, elas podem ser o quê? Civis ou militares. Aeronaves civis. As aeronaves militares, nós sabemos, aquelas que estão ligadas à Força Aérea Brasileira. Prestam serviço para a Força Aérea Brasileira, seja lá qual for o serviço. Inclusive agora, está indo para leilão, eu está vendo agora, uma série de Mirage, uma série de aeronaves usadas pela Força Aérea Brasileira, estão aí, todas sendo leiloadas. Né? São aeronaves que não vão voar mais. Inclusive tem uma dessas aeronaves sendo vendidas inteirinha, aeronave inteira, por R$23 mil. Você compra um jato da FAB, ex-jato da FAB, só que não vai voar mais, né? Não vai voar mais. Então, hoje nós temos aí, esse leilão está para acontecer agora, esse mês aqui. Já as aeronaves civis, então as aeronaves civis, elas podem ser públicas ou privadas, ok? Públicas ou privadas. Qual é a diferença de aeronaves públicas ou privadas? Então, vamos ler aqui o parágrafo 3º. As aeronaves públicas são aquelas destinadas ao serviço do poder público, inclusive as requisitadas na forma da lei. Então, eu tenho uma aeronave que é do governo do estado, tenho uma aeronave que é do governo federal, é aeronave pública. Ou até requisitei uma aeronave privada para o serviço público. Então, nesse instante, essa aeronave é uma aeronave pública. Ok? Já aeronaves privadas são todas as outras que não são aeronaves públicas. Ok? Bom, vamos ver lá, nacionalidade, matrícula, isso aí, certificado. O certificado de aeronavegabilidade, pessoal, é um negócio muito importante. Mesmo uma aeronave experimental, uma aeronave que você está fazendo lá na sua casa, eu já trabalhei na construção de 8 aeronaves, feitas lá, não é bem no fundo de quintal, mas era feita no hangar, né? Com mecânico, com pessoal técnico trabalhando, com engenheiro assinando tudo, mas era uma aeronave experimental. Então, mesmo essas aeronaves têm que ter o certificado de aeronavegabilidade. Isso é um capítulo, é uma seção aqui do Código Brasileiro do Ar, que é a seção 114, que diz assim: nenhuma aeronave poderá ser autorizada para voo sem a prévia expedição do correspondente certificado de aeronavegabilidade, que só será válido durante o prazo estipulado enquanto observadas as condições obrigatórias nele mencionadas. Então, normalmente nós temos que estar atualizando esse certificado, ok? Bom, vamos sair daquilo que não interessa para nós, que vamos agora para o exame, nem o piloto privado, nem o comissário. Aqui uma pequena diferença entre explorador, ok? Exploração de aeronave e propriedade da aeronave. Então, quem é o explorador da aeronave? Não é o dono dos escravos, não, ok? Nem é necessariamente o patrão. Não é explorador, quem é? Dá-se a exploração da aeronave quando uma pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, a utiliza legitimamente por conta própria, com ou sem fins lucrativos. Então, eu tenho uma escola e eu estou precisando aumentar o número de aeronaves. Eu faço um contrato com um cidadão que tem uma aeronave. Essa aeronave é desse cidadão, não é minha, e passo a utilizar essa aeronave, por exemplo, para instrução de forma legítima. Então, eu vou agregar essa aeronave à minha instituição, ok? Essa aeronave vai estar agregada à minha instituição e eu vou utilizá-la para a instrução.
Então, veja bem, eu sou quem? Eu sou o explorador da aeronave. E o proprietário? O proprietário é o senhor João que fez o contrato comigo, ok? Cada tipo de operação tem uma designação, ok? No caso de uma escola, essa aeronave tem que ser agregada à escola. As nossas empresas que estão voando por aí, elas não são proprietárias de todas as aeronaves que tem. Elas têm contratos com relação a essas aeronaves. Elas são exploradoras, ok? E muitas vezes o proprietário é uma outra empresa, ok? Bom, contrato de construção também, não vale a pena nós ficarmos entrando nesse item. Também não tem nada a ver com relação às provas da ANAC, nem nada, mas eu quero fazer um comentário com vocês aqui, que é dessa seção 3, artigo 133, que fala do fretamento. Então, dá-se o fretamento de uma aeronave quando uma das partes, chamado fretador, obriga-se para com a outra, chamada afretador, mediante pagamento por este, do frete a realizar uma ou mais viagens pré-estabelecidas durante certo período de tempo, reservando-se ao fretador o controle sobre a tripulação e a condição técnica da aeronave. Então, a aeronave é de uma empresa, eu vou fretar essa aeronave para um serviço que eu quero. Okay? Então, são estabelecidas essas condições e, a partir daí, embora essa empresa, quando me fretou a aeronave, me fretou com a tripulação, com tudo, a partir desse momento que eu sou fretador, eu vou determinar a hora que eu estou saindo, a hora que não vou sair, ok? O fretador, no caso a empresa que tem o avião, é obrigado a colocar à disposição do afretador a aeronave equipada e tripulada com os documentos em ordem e estado de aeronavegabilidade. Está obrigada a realizar as viagens que foram combinadas, acordadas, ou a manter a aeronave à disposição de quem está fazendo o fretamento durante o tempo conveniado, ok? E aquele que está fretando a aeronave é obrigado a limitar o emprego da aeronave ao uso para o qual foi contratado. Então, eu contratei para transportar um pessoal meu, um grupo meu, qualquer coisa, de um lugar para o outro, e eu não posso modificar essa utilização, ok? E também, é lógico, né? Vou ter que pagar. Aí, arrendamento, hipoteca, isso aí não interessa para a gente agora. Alienação de fiduciária. Bom, tripulação. Composição da tripulação. Então, vejam bem. Artigo 156 diz assim: são tripulantes as pessoas devidamente habilitadas que exercem função a bordo da aeronave. Então, exercer função a bordo da aeronave não me faz tripulante. Eu tenho que ser devidamente habilitado. Então, aqui, nós não estamos comentando de empresa aérea, não estamos comentando de transportadora, não estamos comentando de nada. Estou comentando assim, desde o cidadão que tem um aviãozinho de 2 lugares, ok? Até uma empresa que necessita de 12 pessoas para que ela possa voar, ok? Todos esses são tripulantes. Então, cada um tem uma função a bordo? Tem. Essas funções, eles têm essas funções devidamente habilitados? Sim. Então, eles fazem parte da tripulação. Eu posso ter uma tripulação de um cidadão, ou posso ter uma tripulação de 20 pessoas, ok? Deixa eu ver. Não estou conseguindo entender aqui. Estão me dando uma dica aqui. Deixa eu ir mais rápido. Estão me dizendo que eu estou extrapolando o tempo aqui. Tá bom. Então vamos lá. A função não remunerada a bordo de aeronave de serviço aéreo privado pode ser exercida por tripulantes habilitados, independente da sua nacionalidade. Então,
Eu posso ser tripulante se eu não tiver nenhum vínculo empregatício, se eu não tiver nenhuma remuneração, né? E eu não preciso necessariamente que eu seja brasileiro ou nacionalizado brasileiro, nada disso. Okay? Qualquer um, desde que eu tenha um avião. Aí eu tenho um amigo meu que é piloto e ele é americano, ele está aqui, quer fazer um voo, ou vai fazer um voo para mim, vai levar alguma coisa para mim. Ele não está sendo remunerado nem nada, não é um transporte regular, não é um serviço, não é nada, é sem nenhum fim lucrativo, então ele pode fazer perfeitamente. Agora, diferente de uma atividade aeronáutica que tenha qualquer fim lucrativo. De qualquer forma, seja um tipo de comércio. Então, aí é outra história. Então, agora, esse tripulante, obrigatoriamente, ele tem que ter um contrato de trabalho, regido pelas leis brasileiras, regida pelo direito brasileiro, inclusive pela regulamentação da profissão do aeronauta brasileiro. Ok? E esse tripulante chama-se aeronauta. Ok? Então, todo tripulante, todo aeronauta, necessariamente tem que ser um tripulante. Nem todo tripulante tem que ser um aeronauta, ok? Ou pode ser aeronauta. Mas qual é a diferença? Para ser aeronauta, eu tenho que ter um contrato de trabalho, ok? Regido pelas leis brasileiras. Tem que ser brasileiro nato. Agora, aqui também tem alguma coisa que normalmente é questionado com relação a isso, sabe? A função não remunerada a bordo da aeronave de serviço aéreo privado pode ser exercida por tripulantes habilitados, independente da nacionalidade. Agora aqui, no serviço aéreo internacional, poderão ser empregados. E aqui especificou exatamente qual é o profissional. Poderão ser empregados comissários estrangeiros, contanto que o número não exceda 1/3 dos comissários de bordo da aeronave. Poderão ser empregados comissários estrangeiros. Agora não fala, poderão ser empregados pilotos, né? Agora, por que o comissário pode e o piloto não pode? Porque o comissário ele tem uma característica. Ele só vai estar a bordo da aeronave quando ele estiver prestando um serviço de transporte de passageiros. Então, ele está ali para atender aos passageiros em todas as emergências. E essas emergências, quando eu falo em emergência, a ideia vem, a aeronave cair, a aeronave ter uma turbulência. Não, não é essa, não. É emergência de qualquer natureza. Às vezes até um problema de saúde, coisas assim. Okay? Então, o comissário tem que estar ali. Mas, se eu estiver fazendo um voo, por exemplo, como aconteceu quando a VASP começou a fazer os voos para Seul, na Coreia. Então, saía daqui da Coreia para cá pessoas que estavam vindo para o Brasil, coreanos, que de português eles não falavam nem bom dia. Então, tem que ter alguém que entenda esse pessoal, que fale a língua deles. Não só que fale a língua deles, mas que entenda os costumes, que entendam tradições, que saiba se relacionar. Então, as empresas têm necessidade de ter, junto com o seu grupo de comissários, pessoas que estejam ligadas àquele público que ela vai ter. Naquela época, quando começou isso, a VASP não tinha nenhum comissário que falasse coreano. Não tinha nenhum comissário que entendesse o que acontece com os coreanos, tradições, nada. Então, o que a VASP teve que fazer naquela época? Ela tinha um grupo de pessoas de nacionalidade, filhas de coreano ou coreanos que moravam no Brasil e que voavam simplesmente com a função de atender os passageiros para ver o que ele queria. Então, o passageiro pediu alguma coisa, chamavam lá aquela coreana, ela ia lá, atendia o pessoal, aí explicava o que era, tal. Até que depois todas essas meninas acabaram se transformando em comissários mesmo da empresa, ok? Com relação aos tripulantes ainda, nós temos o seguinte, os tripulantes têm que ter licença e certificado. A licença é alguma coisa que eu adquiro e que ninguém mais me tira.
Eu tenho minha licença. Eu sou piloto privado. Eu sou piloto comercial. Eu sou comissário. Eu sou mecânico. Isso ninguém mais me tira. Ninguém mais vai me tirar. Ok? Agora, só com a licença eu não vou. Para que eu possa fazer uso dessa licença, eu tenho que estar com os certificados que estão atrelados à licença, válidos. E quais são os certificados? No mínimo 2. Um certificado que diz que eu tenho capacidade física para exercer essa função. E um outro certificado, pelo menos um outro certificado, que diga que eu tenho capacidade técnica, eu tenho qualificação técnica. Ok? Então, pelo menos esses 2 certificados para que a minha licença tenha valor, ok? Possa ser utilizada. Certificado de habilitação técnica, ele varia com o tipo da aeronave que eu estou voando, com o tipo de voo que eu vou fazer. Então, um piloto, por exemplo, vai guardar vários certificados. Certificado de voo monomotor, de voo multimotor, de voo por instrumentos, ok? Certificado disso. Vários certificados ele vai ter que ter. Da mesma forma, o comissário também. O comissário ele vai ter o certificado do Boeing, do Airbus, de cada avião que ele voa, embora a licença dele seja uma só. E o certificado médico. É como a sua carteira de motorista. A sua carteira de motorista não vale nada se você não tiver o seu certificado médico, o teu exame médico em dia. Venceu o teu exame médico. Venceu o exame médico é como vencer um certificado. Tem a carteira de motorista? Tem. Posso utilizar? Não. Ok? É a mesma coisa. Por isso, a licença é alguma coisa que ninguém tira de você. Nenhuma autoridade, nem nada. A autoridade, qualquer uma, ela pode fazer qualquer coisa com o teu certificado. Ela pode suspender, pode caçar, ok? Mas a tua licença não. Ok? Com relação ao comandante da aeronave, aqui é um outro aspecto também. Rapidinho, que eu sei que vocês já estão cansados de me ouvir aqui. O comandante da aeronave é o seguinte, no Código Brasileiro de Aeronauta, diz assim, artigo 65, toda aeronave terá a bordo um comandante, membro da tripulação, mesmo que a tripulação seja um. Qual é a tripulação do avião? Um. Mas tem o comandante? Ele é membro da tripulação? Só tem ele. Designado pelo proprietário ou explorador, que será seu preposto durante a viagem. Então, esse é o comandante. Nós não estamos falando em cargo, ok? Não estamos falando em serviço, nós estamos falando em responsabilidade na aeronave. Então, todo piloto, quando estiver na condução da aeronave, respondendo pela condução da aeronave, ele é o comandante. Ele é o comandante, ok? Numa aeronave de grande porte, que fazendo um voo internacional, em que eu tenho uma tripulação de revezamento, eu posso ter 2 comandantes. Mas somente um vai ser o comandante. Então, o que são esses 2 comandantes? São 2 pessoas que têm o cargo na empresa de comandante. Esse é um cargo que ele tem. E esses 2 estão fazendo parte de uma mesma tripulação. Mas nesse voo, quem está respondendo pelo voo é o comandante José. Pronto. O outro comandante, Antônio, ele não é o comandante no voo. Ele é comandante? Isso. Na empresa, ele recebe o salário de comandante e tal. Mas naquele voo, naquele trecho, ele não é o comandante. Ok? Para nós não ficarmos falando em master, né? Ok? Que o comandante que está respondendo pela aeronave é o master do voo aí. Bom, com relação aos serviços aéreos, também nós temos que observar o seguinte. Os serviços aéreos públicos abrangem o quê? Serviços aéreos especializados. Serviços aéreos especializados públicos. O que é isso? É serviço público
que não é exatamente o de transporte de passageiro ou carga, ok? Pode ser o serviço de lançamento de paraquedistas, um serviço de pulverização, são vários serviços especializados. O serviço de transporte aéreo público de passageiro, carga ou mala postal, regular ou não regular. Então, regular é aqueles serviços que todo dia, toda segunda-feira, às 10 horas, sai um voo para tal lugar. Esse é um voo regular. Não regular é aquele que, por exemplo, foi feito um fretamento. Então, eu fretei uma aeronave da Gol, da TAM, da Azul, para levar o meu time de futebol para Fortaleza. Não é um voo regular. Ok? Diferente de táxi aéreo, ok? Táxi aéreo é um serviço especializado, doméstico ou internacional. Ok? Existe também o serviço aéreo que é privado, né? Que eu presto para uma empresa que não tem fins lucrativos. Eu sou piloto da Volkswagen, do Banco do Brasil. Esse aí não é um serviço público de transporte aéreo. Vamos lá. Agora, pessoal, tem esse aspecto que eu não vou mais comentar com vocês, porque isso aí é importante que vocês possam pegar o código e dar uma lida no código, porque é muita coisa, né? Só vou colocar aqui alguns aspectos rápidos aqui, ok? Só para a gente observar. Deixa eu chegar lá. Por enquanto você chega lá, tem uma pergunta aqui que é para você, duas. Uma delas é explicar o táxi aéreo não regular. Não, táxi aéreo não regular. Táxi aéreo é regular. O que se comenta é o seguinte: é mesmo na regulamentação da profissão do aeronauta, ok? Quem vai operar no táxi aéreo, quem vai operar no serviço regular, são aeronautas. Então, na regulamentação do aeronauta, o artigo 5º, inciso 1º, fala o seguinte: é um serviço que o aeronauta vai fazer, que é o quê? Trabalhar no serviço público, né? De transporte aéreo regular ou não regular. Quer dizer o seguinte: aeronaves que saem todos os dias, às 8 da manhã e tal. Ou não regular, que são o caso das fretadas. Okay? Alguém fretou um avião da Gol, da TAM, da Azul, qualquer coisa assim. Diferentes de táxi aéreo. Porque elas são regulamentadas com o RIBAC 121. É uma norma que regulamenta isso. Um outro serviço, e que tem característica completamente diferente, é o serviço não regular táxi aéreo. O serviço não regular táxi aéreo, existe uma regulamentação do profissional diferente do outro, com cargas horárias diferentes, com número de pousos diferentes, ok? Diferente do outro, que é o táxi aéreo, que tem características próprias. Então, o táxi aéreo é um serviço de transporte aéreo público não regular. Não regular porque não tem todo dia, às tantas horas, a mesma hora, está fazendo aquele mesmo voo, ok? É isso. Mas a atividade é regulada, tem que estar regulada, homologada, ok? Autorizada, tudo direitinho. Terminou aí? Aqui, vamos ver aqui, vamos chegar aqui. Que aqui tem mais coisa depois. Então, pergunta aí. Não, aqui a Carla, ela queria, já faz tempo que ela escreveu, queria ouvir de você, com poucas palavras, o que te trouxe para a aviação. Quem que me trouxe para a aviação? É a Carla. Ah, meu amor, isso aí foi complicado, viu? Eu vou te falar, poucas palavras. Eu tinha 17 para 18 anos, eu fazia pintura, tinha terminado um curso de pintura, modelagem na Faculdade de Belas Artes de São Paulo, adorava pintar e mexer com isso. Acontece que eu fui criado no meio da aviação, meu pai era da aviação,
da minha família, muitos eram da aviação, e eu, desde pequeno, sempre frequentei torre de controle, centro de controle, aviação, aeronave, os meus amigos eram relacionados com isso. Nessa ocasião, quando eu estava com meus 18 anos, eu tinha dificuldade, porque quem faz belas artes, quem está querendo pintar essas coisas, não ganha dinheiro, não. Passa fome. Okay? Então, eu tinha que arranjar alguma coisa para ganhar algum dinheirinho. E aí foi que eu falei, não, eu vou para a aviação, trabalho meio período na aviação, e com esse dinheirinho que eu ganhar, eu vou fazer as coisas que eu gosto. Mas a aviação é um bicho, né? Aquilo lá entra no sangue da gente e vai mexendo, mexendo. Eu sei que quando eu comecei a mexer com aviação, em 1967, trabalhando já na Cruzeiro do Sul, 3 anos depois, 67, 70, 71, eu já estava no Rio de Janeiro, já fazendo curso do Boeing 27, do Boeing 737, já minha vida já começou aí de lá para cá, com uma série de atividades todas voltadas para a aviação. Ok? Não sei se eu te atendi. Mas a aviação é assim. Está cheio de colega nosso que entra na aviação com uma função, entra como mecânico, termina como piloto. Entra como DOV, termina como piloto. Entra como comissário, termina como piloto. Entra como piloto, termina como mecânico, e assim vai, né? Bom, então está aqui. Com relação a... Eu passei. Rapidinho. Com relação às infrações. Isso aí, pessoal, são várias infrações, são vários itens. Existe todo um trabalho do pessoal que trabalha com o direito aeronáutico, ficar vagando por essas coisas aqui, mas fundamentalmente nós vamos falar o seguinte, ó. Artigo 229, só para nós separar, nós vamos ficar nesses aqui. O artigo 229 diz assim: será aplicada a multa de 1.000 valores de referência, isso aí já foi alterado, né? Ou de suspensão, multa. Então será aplicado multa, ou pena de suspensão, ou cassação de qualquer certificado, ok? Segundo as regras deste código. Então, vem lá. Diz lá os motivos, tal, que é melhor vocês lerem lá com calma, tal. Depois, no artigo 300, fala da cassação. A cassação é alguma coisa definitiva. Foi cassado o seu certificado. Cassado o meu certificado. Pode cassar minha qualificação técnica ou minha saúde. Cassou o meu certificado de saúde. Algum motivo. Então, acabou. Cassou, acabou. Não tem uma conversa. Nunca mais vou poder voar. Cassou a minha habilitação técnica. Acabou. Não tem mais conversa. Está cassado isso. E a outra coisa é a suspensão. Artigo 301 fala. A suspensão. Então, pode me suspender. É normal que, assim, quando acontece um acidente aeronáutico qualquer, mesmo que não seja um acidente grave, quem está envolvido, o certificado médico é cassado. É suspenso. De cara. Para estar envolvido no acidente, está suspenso o certificado médico. Para que você depois vá refazer para verificar se não aconteceu nada com você, está tudo normal, tal. Mas inicialmente ele está suspenso. Okay? E a habilitação técnica também, para alguma coisa que você fez ou que aconteceu e que realmente é necessário dar uma observada com relação à sua conduta, seu procedimento ou capacidade técnica. Então, também está suspenso. A suspensão é até 180 dias, ok? Que pode ser prorrogado por mais 180 dias. Agora, a cassação não. Cassou, está cassado, ok? E as multas são por vários fatores aí. Então, nós vamos ter multa, suspensão e cassação, ok? E essas multas são aplicadas aos aeronautas, são aplicadas às aeronaves, são aplicadas aos operadores, à manutenção. Então,
No nosso caso aqui, vocês têm que dar uma olhadinha aí nas multas e na suspensão no que diz respeito às infrações referentes ao uso das aeronaves e também nas infrações imputáveis a aeronautas e aeroviários. Ok? Só a esses aqui. Ok? Tá certo, povo? Então, é isso. Eu acho que para esse primeiro trabalho aqui junto com vocês com relação à regulamentação, é isso aí. Amanhã vai ser que horas? 7h30 também, 7h30, 19h30. E amanhã nós vamos estar falando sobre a regulamentação da profissão dos aeronautas, ok? Que é importante para quem é piloto comercial e comissário. Tá certo, pessoal? Então, um grande beijo, um grande abraço para vocês e até amanhã.